Aqui nós temos as formas que elas ficam, né, quando juntas, as formas de utilização. Temos a linha cheia, a linha fina, traço e ponto, tracejada e pontilhada. A linha também pode sugerir texturas gráficas, onde há um entrelaçamento de linhas em suas composições diferentes. Ok? Aqui embaixo nós vamos observar, eles dão como exemplo, a Noite Estrelada. A Noite Estrelada do Van Gogh. Que aí, no caso, ele só se utilizou de traços. Vocês podem observar que ele utilizou de muitos traços. Ele estava num quarto, onde do lado de fora estava tendo uma chuva, por isso que vocês veem as estrelas bem disformes. No desenho, cada um na sua casa, vocês conseguem perceber melhor essa representação. Tá? Aparece lá, e aí tem a janela e tem uma chuva, aí dá pra gente entender melhor qual foi a visão dele, né? Porque que tá tudo um pouco disforme, mas as formas ainda são figurativas, a gente ainda consegue perceber. E falando do próprio Vicente Van Gogh, ele vai nascer em 1853 e falece em 1890, apenas aos 47 anos, né? E ele só começa a pintar os últimos 10 anos, com 37 anos de idade ele começa a pintar e vai até os 47. Suas obras passam a ser desconhecidas, né? Ele vai pintar cerca de 800 telas, só depois da sua morte é que aí sim eles vão perceber, entender, conseguir fazer um estudo mais aprofundado sobre o seu trabalho e dar o devido valor, né? Vocês podem perceber aqui, ó, Van Gogh permaneceu desconhecido durante vários anos após sua morte. Em 1930, suas obras levaram 130 mil pessoas ao Museu de Arte Moderna de Nova York, porque aí sim eles entenderam sua genialidade, sua grandiosidade. Van Gogh foi um artista que passou por vários movimentos artísticos, né? Ele vai começar lá no impressionismo, vai ajudar os expressionistas, vai inspirar os expressionistas e vai criar todos os outros, né? Vai inspirar vários movimentos artísticos. Tamanha sua genialidade. Ele não tinha medo de experimentar, de fazer novos trabalhos, novas ideias. Vocês vão perceber aqui, ó, nas formas, que vai falar assim. A forma é o resultado da união das linhas e de pontos dispostos de modo alinhado. A mais básica ocorre pelo encontro de duas linhas entre dois pontos que a fecha. Então, no caso, né, o que ele quer dizer? Eu posso falar para você do ponto A ao ponto B, fecho e tenho aqui um desenho. De uma forma orgânica, eu faço um ponto C e ligo novamente. E daí eu vou criando formas, eu vou desenvolvendo um trabalho, porque aqui a preocupação dele é a figura, e não que seja perfeito, que eu consiga entender perfeitamente, e sim mais a ideia. Então, por exemplo, aqui, o que a gente pode imaginar? Touro de Pablo Picasso. Ele estava mais preocupado em passar a ideia, por exemplo, essa ideia de repente o touro tá sendo maltratado, né, dele tá desnutrido, do que realmente fazer um touro perfeito. Porque se ele faz um touro perfeito, vocês podem entender, é um touro bonito, pronto, acabou. Nesse caso, quando ele faz o traço desse touro magrinho, mal acabado, então já traz uma certa angústia, que nos traz um estranhamento. Por que um touro só feito os traços? Será que ele não teve tempo de terminar a obra dele? O que aconteceu? Ele quer trazer essa ideia, né? Ok? Então, aqui, a estética abstracionista, que será estudada nos próximos cadernos, vai aderir a essa ideia dele, entende? Então, mais uma vez, Van Gogh inspirando novos artistas e novos movimentos artísticos. O próprio Kandinsky, ele vai usar o trabalho só com linhas, porque eles vão perceber que eu não preciso fazer o meu desenho perfeito para passar uma ideia. Às vezes, tamanha perfeição pode trazer uma ideia errada. Então, o mais simples, eu consigo atingir melhor o meu público e passar uma melhor informação, ok? No Investigando o Assunto, depois eu faço para vocês uma ordenzinha com todas as atividades para a gente conseguir saber o que é estudo e o que é atividade prática, tá bom? No 142, aqui nós vamos ter o Investigando o Assunto. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar jornal, revista em casa, né? Jornal, revista, indiferente. Se for jornal, na hora de colar na folha, só toma um cuidadinho, porque o jornal ele é bem levinho, bem molinho, ele pode rasgar. Vocês vão pegar a folha do caderno, não precisa, na atividade fala canção, mas não precisa ser canção, tá? Pega o caderno de desenho, cola
o rosto da pessoa, vocês veem que eles retiraram totalmente a parte do cabelo, deixou as figuras sem cabelo nenhum. Aqui, percebe? Toda a parte do cabelo foi retirada. E vocês vão colar no caderno. Logo em seguida, vocês vão desenhar linhas orgânicas. Quando fala aqui, ó, onde tá? Deixa eu procurar aqui. Linhas orgânicas. Achei. Faça linha orgânica. O que eles querem dizer com isso? Para que sejam linhas naturais, para que você não fique, vocês no caso, não fiquem tentando fazer nenhum desenho específico e deixar que a própria linha crie o desenho, igual eu fiz aqui. No caso, esse é uma linha orgânica e essa é uma linha não orgânica, porque aqui o que eu quis fazer? Exatamente uma flor. Nesse caso aqui, eu deixei as linhas fluírem. Eu comecei de um ponto e fui fechando. De um ponto ao outro, de um ponto ao outro, até que me formou esse desenho. Da mesma forma aqui, eles começam e vão de um ponto A até o ponto B e deixando que elas próprias criem um desenho de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, sem aquele objetivo de vou fazer uma flor, vou fazer uma cruz, vou fazer alguma coisa, né? Querer algo figurativo e sim algo mais abstrato, mais leve, mais solto, ok? Se não entender, eu vou fazer um exemplinho para mandar para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? E aí depois vocês tiver dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando. Já no ponto, vai falar assim, que o ponto é o menor elemento do desenho, que se caracteriza pela localização no espaço criado pelo artista. A gente pode pensar que o ponto gráfico, né? No caso, a gente pode pensar que tem um ponto físico também. O ponto gráfico é aquele que só do simples fato de eu apoiar a lapiseira sobre o papel, eu já crio um ponto. E a partir daí cria-se todos os outros elementos, todas as outras figuras, né? Junção de pontos, eu crio uma linha do ponto A ao ponto B, como a gente viu, a gente pode criar vários tipos de desenho, né? Nesse caso aqui, ó, para vocês entenderem melhor o que eu posso fazer com ponto, vocês vão ter um retrato gigante do George Clooney. George Clooney, ele é dos Estados Unidos, né? Um ator americano. E aqui o artista quis fazer uma homenagem para ele. Aí o Ashley Luckey, ele pega vários sachezinhos, várias cápsulas de café, aquelas pequenininhas que vêm geralmente para café expresso, e coloca uma do ladinho da outra e cria essa imagem. Vocês vão perceber melhor na internet, se vocês derem uma pesquisada, tem imagem ampliada. É só vocês procurarem, porque aqui dá para ver que é pontinhos, né? Mas não dá para ver que são as cápsulas de café. E na internet vocês conseguem todo esse efeito, que vocês vão ter imagens mais aproximadas, fica mais interessante, ok? Aqui o artista, ó. Aqui dá para perceber, tá vendo as cápsulazinhas de café ao contrário, viradas ao contrário. Percebam, ó. Dá para ver, né? Aí na apostila de vocês vão ver melhor. E ela, no caso, foi juntando de uma forma harmoniosa até formar este desenho, ok? Para finalizar, a gente vai falar das técnicas de representação bidimensional e tridimensional. O bidimensional, no caso, vai me trazer a ideia de altura e largura, tá? São desenhos num plano 2D, vamos dizer assim, que só vai ter altura e largura, como no caso da obra da Tarsila do Amaral, da página 144. Vocês percebem que não tem profundidade nenhuma, só tem altura e largura no quadro. E vamos trabalhar também com tridimensional, que já são aquelas imagens que apresentam altura, largura e profundidade. Então percebam, ó, tem aqui no segundo desenho, tá até um pouco de perspectiva, que a gente vai aprender mais pra frente. Então perceba, eu tenho altura, largura e tenho a profundidade da mesa. Eu consigo entender a profundidade que ela está, eu consigo entender que tem um quarto aqui. Aqui eu já não consigo entender tanto. A gente entende que é uma cidade e tudo, mas parece que está tudo muito achatado no desenho, né? Aqui eu já consigo perceber essa profundidade que está num determinado ambiente da casa, ok? E agora nós vamos para leitura de uma obra de arte. Aqui sim a gente vai entender finalmente quais são as etapas, os processos necessários para que se faça uma leitura de obra de arte. Então assim, quando você entrar no museu, de agora em diante, num consultório de dentista, que geralmente tem bastante, ou qualquer lugar que você veja uma obra de arte, para que o seu olhar mude, para que você simplesmente não veja aquela obra de arte como bonita ou feia, mas sim você vai conseguir entender um pouquinho sobre a obra, não
aprofundadamente, porque a gente está começando agora, vocês precisariam ter uma referência do artista, saber entender qual é a ideia dele, qual a mensagem que ele quer passar, mas vamos com calma, né? Vamos começar do início. Então, vocês vão perder essa ideia do bonito e feio e começar a entender um pouco mais sobre sobre como entender uma obra de arte. E não só falar, é bonita, é feia, mas falar assim, ela é bonita e me traz uma sensação de paz. Ela é feia porque me traz uma sensação de angústia. Essa cor que eles estão usando não é bacana. Entende? Vocês vão ter um pouco mais de argumentos, digamos assim, para entender melhor uma obra de arte. Então, vamos lá. Primeiro passo, observando em pensamento. Essa parte consiste em olhar para a obra de arte e deixar ela falar. Ou seja, olha, observa e tenta perceber o que ela está te passando, né? Qual a primeira impressão que você tem? Ai, nossa, ela é muito bonita, mas me traz uma sensação de angústia. Parece que o artista estava triste. Então, uma coisa bem orgânica, bem natural. Descrevendo. O que é descrever? É relatar cuidadosamente, com atenção, todos os detalhes, aquilo que pode ser observado na obra. Então vocês vão ver, tem paisagem, tem pessoas, tem cavalo, são símbolos geométricos, o que vem a ser, o que eu tenho de elemento nessa obra, a descrição mesmo, é igual quando o português fala para vocês, né? Descrevam o que vocês veem na imagem. Eu vejo uma cadeira, eu vejo mesa. Então, é exatamente aquilo que você está vendo na obra. Analisando, aí sim vocês vão precisar de um olhar mais aprofundado. Então, trata-se de verificar os elementos que o artista utilizou para a produção da obra, como a técnica empregada, se ele usou pontilhismo, se ele usou linhas, o que ele usou, né? Para você conseguir entender um pouco mais da textura, das cores, qual a mensagem que ele quer passar. Interpretando, então você conseguiu observar, você descreveu a imagem, você analisou tudo aquilo que estava ali, agora vai ser a sua interpretação. É o momento em que se dá a opinião pessoal sobre a obra. Por quê? Quando o artista faz o seu trabalho, nem todos eles têm como é que eu posso dizer? Eles têm aquela necessidade de eu quero ser entendido. No caso, as pessoas, às vezes, ele não tem essa preocupação. Então, assim, vai caber uma interpretação pessoal, que é aquilo que vocês realmente entenderam da obra, né? Porque às vezes o artista quis passar uma ideia, quis passar uma mensagem, mas ele não tem aquela obrigatoriedade de ficar muito clara. Às vezes ele quer criar mesmo um pensamento em você. Que você, por exemplo, ele desenha uma cama branca. E ele não fala exatamente o que ele quer dizer com aquela obra, ele quer que você pare e pense. Então é onde nasce a sua interpretação pessoal, ou seja, não tem certo nem errado, é a sua impressão, é aquilo que você entendeu da obra mesmo. Fundamento. Essa parte diz a respeito ao conhecimento de quanto a obra foi elaborada, em qual contexto histórico e social, que elementos da história da obra, né, estavam em questão. Então, no caso aqui, esse fundamento vai perceber se